Pergunta: uma irmã está com uma dúvida. Ela não sabe se pecou pelo fato de ter mandado um vídeo seu para um irmão ver, assistir. Ela não sabe se ao fazer isso ela acabou ensinando o irmão, ensinando doutrina para o irmão ou não. Resposta: não, ela não ensinou. Isso é o mesmo que ela trabalhar numa livraria cristã e entregar um livro para um cliente que pagou por ele. Não se enquadra, o versículo aí não se enquadra 1 Timóteo 2,11, que fala: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Essa é a ordem aqui de 1 Timóteo capítulo 2. Pergunta: existe perdão após a morte? Resposta: não. A salvação é em vida. E todas as oportunidades são dadas de a pessoa crer em Cristo, o Salvador, enquanto está viva. Com a morte acabam-se as chances. Eclesiastes 11:3 diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. E assim como aos homens está agora, Hebreus 9:27, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não adianta acender vela, fazer reza, fazer missa de 7º dias, nada disso vai adiantar para uma pessoa que já morreu na incredulidade. Pergunta: Paulo se contradiz nessas passagens? 1 Coríntios 11:5, 1 Coríntios 14, 24 a 25, 1 Timóteo 2, de 11 a 15? Resposta: 1 Coríntios 11:5 diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu ou descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. A resposta é que a mulher pode profetizar de cabeça coberta onde ela estiver, guardadas as ressalvas de outras passagens. Ela profetiza, ou seja, ela fala da parte de Deus para os filhos, para as amigas. Agora, 1 Coríntios 14, 24 diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Bem, o assunto do capítulo 14 é o de profetizar em público. Profetizar significa falar da parte de Deus, não necessariamente prever o futuro, como muita gente pensa. Nos meus vídeos, quando eu falo, eu estou profetizando. 1 Timóteo 2,11 diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Repare que em 1 Timóteo, ele vinha falando de homens orarem em todo lugar, não mulheres. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, etc. E depois ele passa a falar do que é apropriado para as mulheres. E orar em todo lugar não é apropriado para as mulheres. Veja a passagem, 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões aqui significa pessoas do sexo masculino, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E 1 Timóteo 2,9, da mesma sorte, as mulheres, agora ele vem com outro assunto, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Pergunta: eu vi o vídeo de um pastor adventista falar bem respeitosamente sobre o arrebatamento. Ele não crê no arrebatamento e explica a razão, mas faz isso sem ofender. Puxa, que bom, né? Sem ofender quem pensa diferente dele, e sim com respeito e amor. Segundo ele, a única coisa que não podemos discordar é que Cristo morreu para levar sobre si os nossos pecados. O que pensa disso? Bom, resposta: então nós podemos discordar, não podemos discordar de coisa alguma, né? Porque se eu resumir a Bíblia nisso, né? Eu não vi o vídeo e nem pretendo ver, porque se é um pastor adventista, mesmo que ele fale de maneira respeitosa e com amor, é preciso entender que na Bíblia a verdade sempre vem antes do amor. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em Cristo, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando você coloca o amor, o respeito, ou qualquer coisa antes da verdade, a verdade fica comprometida, porque a verdade é antagônica à mentira. Desconfie de quem doura a pílula. Prefira quem discorde veementemente da verdade do que alguém que a torna aguada, passa pano nela para agradar as pessoas. Além disso, sendo ele empregado de uma instituição adventista, é óbvio que não vai querer falar contra a direção que recebeu dessa instituição, porque ele colocaria em risco o seu emprego, ele não quer perder emprego. Esse cristianismo que ele prega é o ecumênico, que busca nivelar a doutrina por baixo, tirando tudo que não for de interesse comum. O adventismo não diz que Cristo levou os nossos pecados, não. A doutrina ensinada por sua falsa profetisa
diz que quem teria carregado os nossos pecados seria o bode emissário, que o Adventismo interpreta como sendo Satanás. Então, no frigir dos ovos, a doutrina adventista prega que a obra de salvação teria sido feita numa parceria entre Cristo e o diabo. Você vai engolir o que diz um pregador dessa doutrina quando ele tenta terraplenar as diferenças, jogando o seu canto de sereia para unir os cristãos? Você vai na conversa com uma pessoa assim? De jeito nenhum. Eu nunca ouvi esse pastor que você citou, embora eu saiba que ele tem muitos vídeos, entrevistas no YouTube. Eu nem sei se era dele que a pessoa que me escreveu falava, mas eu posso dizer que você está caminhando em terreno minado quando diz que gosta do que ele diz e ainda aconselha outros ao escutarem. A razão disso, de eu dizer isso, é que se ele realmente acredita em tudo o que a sua instituição ensina e manda ele pregar, ou obriga os seus pastores a ensinarem, nós estamos diante de alguém com uma bagagem extremamente venenosa que nem todos percebem isso. Veja só, veneno de rato, sabe o que é veneno de rato? Ele é feito com 99% de milho, que é alimento, e 1% de estricnina. Agora imagine o ratinho dizer, ok, eu estou sabendo, mas então eu vou comer só os 99%. Está perdido o ratinho. Sabe no que um pastor adventista crê? Acredita? Bom, aqui vai uma listinha que não é completa. Primeiro, ele acredita que foi Satanás quem levou os nossos pecados. Segundo, ele acredita que os salvos serão aqueles que guardam o sábado. Eles não dizem muito isso abertamente hoje, porque não fica muito politicamente correto e tal. Terceiro, eles dizem que no batismo você deve prometer obediência à profetisa dele. Vai, procura na internet e tem lá as regras de como batizar um adventista. Quarto, a guarda do sábado é o sinal que identifica quem é cristão. Isso aí dizia a sua falsa profetisa. Quinto, os mortos estão dormindo. E pelo jeito, os que acreditam nessas doutrinas também estão dormindo. Sexto, os perdidos serão exterminados eternamente. Bobagem, a mesma da Testemunha de Jeová. Sétimo, o arcanjo Miguel é Jesus. Outra bobagem. Oito, os apóstolos ensinavam a igreja a guardar a lei. De jeito nenhum. Nono, devemos comer só alimentos permitidos na lei. Também não. Décimo, ao vir ao mundo, Cristo recebeu um corpo pecaminoso. Olha que heresia essa. 11, guardar o domingo é o sinal da besta. Tem muito mais veneno aí nessa mistura, mas eu acho que esses já são suficientes para você acordar. Será que com esse seu espírito conciliador, ou ecumênico, eu poderia aceitar um suco na sua casa, se eu for visitá-la? E ficar tranquilo de que não teria veneno nele? Como você pode sugerir, como é que você pode sugerir que outras pessoas escutem um clérigo dessa religião tão contaminada de veneno? Quem gosta de arqueologia ou história, é melhor ver canais exclusivos disso, e não alguém que acena com um assunto interessante para ganhar membros para sua denominação, para sua instituição. Quem costuma fazer isso são os mormons também, que oferecem uma série de vantagens, aprender inglês, viajar para os Estados Unidos, para os incautos, para fisgar a pessoa pela carne. Nem todos percebem que o maior perigo para o cristão não está nas drogas ou na zona de meretrício. O maior perigo está nas religiões. Não é interesse do diabo fazer o cristão desviar apelando para sua carne. Porque isso acontece sem a ajuda do diabo, não é? Por ser um anjo, o seu maior empenho é no campo espiritual. E com milhares de anos de experiência, ele sabe como enganar. Hoje mesmo me enviaram um vídeo desse mesmo pastor aí, dizendo que ele explicava algo muito interessante. Eu respondi que, sabendo quem ele era, eu nem iria ver o vídeo. Como Satanás é quem semeia a mentira misturada com verdade nas religiões, eu não devo ser tão autoconfiante ao ponto de achar que eu serei capaz de cuspir o veneno e mastigar só o alimento. Eu não sou esperto como Satanás. Ele é mais esperto que eu. Visite respondi.com.br